Tu na maldição da cruz elevaste o teu amor. Em rogar, Senhor Jesus, Pai menor ao transgressor, queres com vigor muitas almas despertar. Queres, ó Senhor, transformar, remir, curar. Ó sim, queres todos renovar. O maligno tentador e o autor da perdição, o pecado malhador, da doença e da aflição, queres com vigor muitas almas despertar. Queres, ó Senhor, transformar, remir, curar. Ó sim, queres todos renovar. Levaste, ó bom Jesus, o pecado malhador, a doença sobre a cruz. És o grande Salvador. Queres com vigor muitas almas despertar. Queres, ó Senhor, transformar, remir, curar. Ó sim, queres todos renovar. Deus é bom, quer sempre o bem, o oprimido, o pecador. Não nenhum em si Deus tem. Deus é luz, Deus é amor. Queres com vigor muitas almas despertar. Queres, ó Senhor, transformar, remir, curar. Ó sim, queres todos renovar. Vamos colocar de pé, vamos ler um salmo com o irmão Rubens. Que o Senhor ajude a cada um de nós. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus continua nos abençoando. Vamos ler o salmo de número 143. O salmista ora para que seja livrado do inimigo. Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos à minha súplica, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. E não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até o chão, fez-me habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Pelo que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos,
medito na obra das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece, não esconda de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em ti é que eu refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. E por tua misericórdia, arraiga os meus inimigos, e destrói todos que angustiam a minha alma, por sou teu servo. Amém? Amém. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado mais uma vez, nós estamos aqui na tua casa, Pai. Nós estamos aqui porque o Senhor trouxe nós aqui até aqui, Pai. Por isso estamos aqui para pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Tudo que nós fizemos hoje, Pai, que não agrada ao Senhor, que o Senhor nos perdoa, Pai. Ó Deus, nos ensina, Pai, só seguir caminho reto, Pai. Ó Deus, em direção ao Senhor, Pai. Em direção ao Calvário, Pai. Por isso, Pai, estamos aqui, Senhor, pedindo, Senhor, misericórdia, Senhor, para o Senhor, Pai. Que o Senhor tire de nós toda a incredulidade, Pai, nesta hora, Pai. Mais uma vez, Pai, estamos aqui intercedendo um pelos outros, Senhor. Ó Deus, ajuda aqueles irmãos que não puderam estar aqui esta noite, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia deles também, Senhor. Amém, meu Senhor. Ó Deus, por acaso se tem alguém que está a caminho, Pai, do tabernáculo aqui, Pai, que o Senhor guarda eles, Pai. Amém. Ó Deus, por isso, mais uma vez, Pai, ensina mais um pouquinho, Senhor, da Tua palavra aqui esta noite para Glória cada um a de Deus. nós, Amém. Pai. Estamos aqui para aprender mais um pouquinho com o Senhor, Pai. O Senhor usa homens, Pai, mas quem ensina é o Senhor, Pai. Por isso estamos aqui, Senhor, para aprender mais e mais do Senhor, Pai. Porque para nós nunca está bem, Pai. Nós sempre precisamos desse alimento espiritual, Pai. Por isso, mais uma vez, ajuda, Senhor. Usa o nosso pregador, Pai, mais uma vez, Pai. Que ele traz isso para nós, que seja benefício para nossas almas. Por isso precisamos tanto do Senhor, Pai. Mais uma vez, tenha misericórdia de cada um de nós. Então toma a direção aqui, Pai. Que o Espírito Santo seja o nosso instrutor aqui esta noite, Pai. Por isso eu estou agradecido a Ti, Senhor. Amém. 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 Vamos louvar com mais um. O número 7. O número 7. Cristo cura. Cristo cura. Louvado seja o Senhor. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido sob azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim.
nós cremos que Ele é o grande médico, é o médico dos médicos. Amém? O 8 já está bem próximo. Cristo Jesus é o fiel amigo. Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre digno, não há, nem mais humilde, nem mais digno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador derrubar a neva. Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se é comprazido. Nele só, mas sua glória minha é partido. Nele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Nele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Nele só, Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe
e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se aqui o falco tirando e cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o brilho de vida e luz, cujas margens juncadas de livro são a glória do nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de deular, e das águas na doce harmonia ao passar os Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levem à morte, se constante não volte atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel governar. Se glorioso é pensar nas grandezas, nos prazeres que acordem aqui, qual será desfrutar as riquezas que agora os salvos ali. Louvado seja, os recantos do mundo não podem ofuscar esta glória, amém. Não almejas se ver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Não almejas se ver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Consola somente crer. Vamos colocar de pé para lermos as Escrituras. Nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, nós temos cantado estes hinos tão lindos, tão maravilhosos, que falam da cidade eterna, que falam da nossa vida além do véu. E nós te amamos tanto, Senhor, porque Tu assumiste o nosso lugar aqui na terra e, Pai, nos deixaste a Tua palavra para nos ensinar como viver, como nos conduzir aqui nesta terra para chegarmos nesse lar tão maravilhoso, na Nova Jerusalém. Nós te amamos, Pai, pelo sacrifício na cruz do Calvário, que nos deu então a chance, a oportunidade de voltarmos para os braços do Pai e assim nos reconciliar outra vez com o Senhor nosso Deus. Por todas as dádivas que Tu nos tem concedido por Jesus Cristo, Teu Filho, recebe a nossa gratidão nesse instante, porque fazemos isto com todo o nosso coração.
E nos aproximando deste momento, quando vamos ler um pouco da Tua Palavra, pedimos encarecidamente no nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos dê pregador ungido e também ouvidos ungidos para ouvir e compreender aquilo que está escrito. E que, Pai, a ministração da Tua Palavra traga refrigério às nossas almas, e qualquer espírito contrário ao ensinamento como este, a um culto como este, que seja desfeito pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. E que o poder do Senhor possa ser manifestado nesse instante, aonde tem corpos frágeis, fracos e abatidos, que possam ser levantados pelo poder do Senhor Jesus. Amém. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Aleluia. Vamos ler no livro de Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 11. Nós vamos ler aqui um trecho da palavra do Senhor. Efésios, a epístola aos Efésios está depois de 2 aos Coríntios, aos Gálatas, então vem aos Efésios. Vamos ver como está nas Escrituras. Está escrito assim: Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Em alguma tradução pode estar segundo o beneplácito, né? Segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis. Aonde? Em Cristo. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o Senhor. É já este, até onde eu saiba, pela minha contagem, o culto de número 50 da nossa série sobre o livro de Josué. E claro, de todas as séries de sermões que temos tido aqui no tabernáculo, como também no tabernáculo antigo, e que temos deixado à disposição dos irmãos, muitos desses cultos têm causado, eu diria, uma avalanche, né? De ideias, de pensamentos, de formas e maneiras e tudo, e tem trazido muito esclarecimento para os irmãos e tem derrubado muitos muros e todas estas coisas. Mas a simples série que estamos entregando ainda sobre o livro de Josué, isto tem causado um impacto diferente nas pessoas, porque enquanto os outros cultos nós tratávamos de assuntos quanto à doutrina, a forma de crer, o estudo sobre Josué e Efésios é para nos levar, para nos posicionar em Cristo, para nos estabelecer na palavra, para mostrar a condição que estamos, em que situação estamos hoje na nossa caminhada, a igreja como um todo e cada um de nós como indivíduo. Estes estudos têm nos mostrado isto, até onde temos caminhado, até onde temos ido, não é? Se algumas vezes temos voltado atrás ou não, ou se temos preferido ficar no deserto, em Gileade, ou pensando no Egito, ou todas estas coisas. Tudo isso nós temos aprendido nesta série de cultos sobre o livro de Josué. Então, neste número 50, eu gostaria de intitular Canaã, a nova terra. Porque é para isto que se sai do Egito, é para se entrar em Canaã. Mas entre o Egito e Canaã tem uma caminhada muito grande, muito longa. E o incrível é que durante muito tempo se pensou a respeito da travessia do Mar Vermelho e se pensou a respeito do povo de Israel adorando a Deus no Monte Sinai e recebendo de Deus os mandamentos. E durante tanto tempo foi designado por alguém, por estudiosos, ou seja, o que for, um determinado monte como sendo o Monte Sinai. E houve controvérsias e tudo. E é um lugar onde vai turistas e tanta gente para estar ali aos pés do Monte Sinai, onde o povo de Israel obteve os mandamentos. Mas pelos estudos recentes, fotografias, topografia dos lugares
e achados arqueológicos, tudo indica que o local onde eles têm como Monte Sinai não foi o Monte Sinai, mas um outro monte, quando na verdade o Monte Sinai estava bem na frente. Então não é de se admirar que muita coisa que você pensava que era certo, vai chegar um momento que você vai dizer: eu preciso arrumar esta minha ideia, este meu pensamento. Por isso, o estudo, a meditação nas Escrituras é essencial para aqueles que querem entender a mensagem do tempo final. Nesta série sobre o livro de Josué, foi a série que nós menos falamos ou comentamos. Eu até poderia me arriscar a dizer isto. Foi a série que nós mais lemos, tanto a Bíblia quanto os sermões proféticos, né? Os ensinamentos do mensageiro de Deus, várias citações e tantas coisas. Então, nesse culto sobre Canaã, a nova terra, eu quero chamar a atenção dos irmãos presentes, dos irmãos que estão nos ouvindo, acompanhando pela internet, dos irmãos que futuramente vão adquirir esta gravação. Perceba que na leitura que fizemos no livro de Efésios, diz que nele em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Então aqui está dizendo para nós que temos sido predestinados por aquele que faz tudo. Amém. E isto é Deus mesmo. Amém. E se somos predestinados, significa que antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu nele mesmo, para desenvolvermos, para estarmos agora aqui ouvindo sua palavra. E quando se trata de predestinação, isso derruba por terra muitos pensamentos religiosos e dogmáticos, porque as pessoas aprenderam que você é salvo quando você aceita Jesus como seu Salvador. Outros dizem que quando você levanta a sua mão, então seu nome é escrito no livro da vida, e todas estas coisas, quando na verdade você foi salvo, você foi elegido antes da fundação do mundo. Isto significa que quando você nasceu, você já era um filho de Deus. Quando você era um adolescente, você era um filho de Deus. Quando você de alguma forma se tornou rebelde e foi para o mundo, você continuou sendo um filho de Deus. E quando você deu um passo atrás e quis mudar de vida e quis voltar a se entregar de uma forma verdadeira a Cristo e viver de acordo com a palavra, você não é mais ou menos filho de Deus do que quando você nasceu nesta terra. O fato é que chegou o momento que você reconheceu a sua filiação. Vê? Porque o filho pródigo, mesmo quando ele estava fora da casa do pai, isso não fez que ele fosse uma pessoa diferente. Ele continuou sendo um filho daquele lar, daquela casa, daquela família. Isto é a segurança que tem os predestinados, porque não depende do que você fez ou faça, depende do que ele fez por você. Amém. Depende dele ter elegido. Isso significa que se você não estava na mente de Deus antes da fundação do mundo, então você não poderá estar lá na eternidade futura, vamos dizer assim. Mas aqueles que foram predestinados, eles foram eleitos, escolhidos por Deus. Amém. Lembro do caso de Jacó e Esaú. A Bíblia diz que antes deles terem nascido, antes de terem feito bem ou mal, Deus já tinha dito: eu amei um, mas não gostei do outro. Vê? Então não depende da escolha que você faça ou não faça. Depende de você ter sido escolhido por Deus. Então este Deus que faz todas as coisas, ele fomos predestinados conforme o propósito dele, que faz todas as coisas. E isto segundo o conselho de sua própria vontade. Vê? Então no versículo 13, o que eu quero chamar a atenção para vocês é o que está dizendo aqui no versículo 13: em quem também vós estáis, que é em Cristo, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então você perceba que a única forma de você estar em Cristo é se você ouviu o evangelho e creu nele. É se você ouviu a palavra e creu. Porque sem ouvir, como você pode ter fé? E a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Uma vez que você ouve, você adquire fé, e sendo que fé é revelação, então isto significa que o Pai se revelou a você, como aconteceu no caso de Pedro, quando ele obteve o verdadeiro conhecimento
dos acontecimentos que estavam em sua frente, e ele reconheceu aquela manifestação e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: bem-aventurado és tu, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o Pai que está no céu. Então toda a igreja estará baseada, estará firmada nesta rocha, na revelação de Jesus Cristo. E sendo que a Bíblia é a palavra de Deus, e quando você lê ou ouve a palavra de Deus, você adquire fé, porque isto é conhecimento sobre Deus, a verdade sobre Deus. Então quando você ouve e crê, você está na palavra, e a palavra é Cristo. Cristo é a palavra. O que acontece quando você chega num estágio tal, as Escrituras dizem que, tendo nele crido, então fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Amém? Agora, o que tem isto aqui com Canaã, a nova terra? O que teria isto aqui a ver com a terra de Canaã? Pois bem, a terra de Canaã, que era a promessa de Deus para a descendência de Abraão, é para nós, significa para nós o Espírito Santo. Vê? O Espírito Santo. Então, se você não tem a palavra, quando eu digo a palavra, observe o que Jesus disse: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Agora, claro, a palavra de Deus sempre foi e será a voz de Deus em todo o tempo. E quando se trata de ouvir a voz de Deus nesses últimos dias, as pessoas estão ouvindo muitas vozes: a voz da igreja, a voz do missionário, a voz dos intérpretes, a voz disso, a voz daquilo, a voz das grandes campanhas, e o homem tem colocado a sua interpretação e tem passado isso para o povo como sendo a voz de Deus. Mas quando o homem ouve a voz de Deus, a palavra verdadeira, a palavra revelada, a palavra manifestada, esta pessoa estará ouvindo o próprio Deus. Amém. Porque ele está ouvindo a sua verdade. E esta verdade liberta. Vê? Esta verdade liberta. E quando liberta, isso significa que você se livra de si mesmo. Amém. Vê? Você já não servirá mais o pecado. Você já não servirá mais a você, as suas incredulidades, as suas dúvidas. Você começará então a duvidar de qualquer coisa que você duvide. E você então passará a crer na palavra tal como ela é. Tomará Deus em sua palavra. Isso significa que o Espírito Santo está trabalhando em tua vida, porque o Espírito Santo, quando ele vem a um homem, quando vem a mulher, ele dirige aquela pessoa para a palavra de Deus. Amém. Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, quando o Consolador vier, ele vos guiará em quê? Em toda a verdade. Amém. Em toda a verdade. E o que é a verdade? Jesus disse que era a palavra. Amém. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Então, o que seria a diferença, ou como colocarmos isto aqui junto, para falar desse Espírito Santo, desta palavra, deste Espírito que é o próprio Deus, e apresentar isto como Canaã, como a nova terra? Nós vamos ler algumas coisas aqui nos sermões do mensageiro de Deus, o que ele ensinou sobre isto. Na mensagem Redenção em Plenitude e Regozijo, parágrafo 48, a tradução pela Gravações da Voz de Deus, dos Estados Unidos, está assim: estamos tomando Israel agora em sua viagem, saindo do Egito, tipo do mundo, a caminho da Palestina, a terra prometida. Eu acho que é uma coisa bonita, quer dizer, um belo quadro para se apresentar. Eu gosto demais disto. Quase que toda semana eu me sento e leio este livro de Êxodo. Se eu posso, ou quanto mais posso, gosto demais disso, porque é um tipo perfeito da igreja hoje. Observe, temos aprendido já que os tipos não falham. Não falham. O livro de Êxodo, o que acontece ali no Êxodo, é um tipo perfeito da igreja hoje. Todos os estágios de Israel saindo do Egito para Canaã, a igreja de Cristo dos últimos dias, a noiva de Cristo, a verdadeira igreja, ela passa pelo mesmo processo. Chega-se o momento de sair do Egito, chega-se o momento de cruzar o Mar Vermelho, chega-se o momento de estar aos pés do Monte Sinai, chega-se o momento de rejeitar
a revelação que Deus envia, chega este momento de obter algo diferente da revelação, porque não se teve paciência de se esperar. E o que aconteceu ali, quando não tiveram paciência de esperar, pediram a Arão que fizesse um bezerro de ouro para eles adorarem e guiá-los pelo deserto. E isto foi um ídolo. E sendo que a revelação é o próprio Deus que se manifesta, porque Paulo fala sobre o tempo Pedro diz sobre o tempo da revelação de Jesus Cristo, ou seja, quando Cristo se manifestar. Então as pessoas sabiam que haveria uma revelação, que se tem uma revelação, mas não esperaram ficar maduros o suficiente para obter esta revelação. Então muitos fizeram seus bezerros de ouro, suas interpretações, e começaram a fazer seu tipo de adoração. E o resultado disto é que tiveram que caminhar muito mais pelo deserto, até que todos eles ficassem com cara por terra, com a cara na areia. Todos esses estágios a igreja tem passado e está passando, e eu estou vos levando nestes cultos de ensinamento, mostrando para que você possa perceber em que situação você está. Se ainda no Egito, se no deserto pensando no Egito, se em Gileade, se às margens do Jordão, se seguindo a coluna de fogo, se seguindo a arca na frente, que é a palavra, se atravessando o Jordão, ou se já está do outro lado na nova terra. Tudo isso são estágios que a igreja passa, que nós individualmente temos passado e precisamos passar. Cada um o seu modo, porque já aprendemos que o Espírito opera em cada um de uma forma diferente, de acordo com a medida do dom da fé que foi dado a cada um de vocês. Amém? Amém. Pois bem, então ele continua. Gosto demais disto, porque é um tipo perfeito da igreja hoje. A condição e como Deus está movendo. Então tem o mover do Espírito, tem o mover de Deus. E quando Deus se move, a melhor coisa que fazemos é se mover junto, não é? É se mover junto. Mombrano diz, é o mover de Deus, como Deus está se movendo. Moveu então o que ele fez no natural, então ele está fazendo no espiritual agora. Está vendo? O mover de Deus, do jeito que ele fez no natural, ele está fazendo no espiritual. Do que ele está tratando aqui? Das duas coisas. Israel caminhando para a terra prometida, e a igreja hoje até chegar ao pleno conhecimento de Deus, a varão perfeito, a Espírito Santo. Ele disse do mesmo jeito que aconteceu lá foi no natural, aqui é no espiritual. Foi isso que eu acabei de ler, observe. E como Deus está movendo, moveu então o que ele fez no natural, ele está fazendo no espiritual agora. Está vendo? Agora ali, lá no passado, ele dirigiu Israel natural, onde eles viram, olharam, os tirou de uma determinada terra para outra terra natural. Então aqui ele está dizendo que neste mover de Deus, dirigindo a Israel, ele tirou Israel de uma terra natural para outra terra natural, Egito e Canaã. Conosco, ele está nos tirando de um lugar espiritual, mundo, denominação formais e frias, representando o Egito, interpretações humanas, e está nos levando para uma terra também espiritual, que não é um lugar como era Canaã. A terra prometida para nós não é um lugar como era Canaã, uma terra literal, mas é exatamente o que você leu no livro de Efésios. Depois que foste escritos, depois que também tem escrito, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Amém. Esta é nossa Canaã. Amém. Esta é nossa terra prometida. É um selamento com o Espírito Santo. Pois bem, no parágrafo 50 ele diz assim, da mensagem redenção em plenitude e regozijo. Agora somos movidos pelo Espírito Santo, indo agora para a terra prometida. Veja, vocês creem que estamos a caminho de uma terra prometida? Amém? Amém? Pois bem, ele então cita João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Está certo? Amém? Amém? Bem, você crê que está indo para esse lugar que Jesus foi preparar, não crê? Amém. Isto é o lugar que ele disse, vou vos preparar lugar. Então, se você crê
que existe este lugar que Jesus disse que ia preparar para nós, então antes disso você precisa crer do lugar que você tem que estar hoje para poder estar lá. E este lugar que você tem que estar é o Espírito Santo. Sem você possuir esta Canaã espiritual, que é o Espírito Santo, você não irá para o lugar que foi profetizado para nós, prometido para nós, lá em João capítulo 14. Vê? Então o irmão Bruno ainda continua aqui. Agora temos uma terra prometida para onde vamos, e cada dia registra um marco miliário. Outro marco miliário. Isto aqui é como está na tradução da Gravações da Voz de Deus. Agora eu peguei este linguajar do irmão Bruno em outra tradução e diz assim: cada dia uma vitória, outro dia outra vitória. E aí ficou mais claro a nossa compreensão sobre este assunto. Amém? Amém. Na mensagem Terceiro Êxodo, na tradução aqui do Brasil, é o parágrafo 106. No original inglês é a página 15. O irmão Bruno nos ensinou assim: como podemos ver aquela roda dentro da roda se movendo, o grande plano de Deus movendo tudo até este êxodo. Olha, irmãos, eu quero que vocês observem algo nessas últimas palavras que eu acabei de vos citar. Vocês estão lembrados das visões de Ezequiel, quando ele viu uma roda dentro da roda? Vocês estão lembrados que quando nós estudamos um sermão do professor Oliveira, acredito que o rapto 1 ou 2, ele fala sobre aquele assunto, mostrando que daquilo se tratava também a revelação desse tempo, onde ele mostra inclusive o barulho que fazia, aqueles olhos, tudo correspondente ao tempo da revelação do tempo final. Pois bem, aqui o irmão Bruno, na mensagem do Terceiro Êxodo, quando ele pregou o Terceiro Êxodo, o que ele estava dizendo para a igreja? Que houve um primeiro êxodo com Moisés, um segundo êxodo no tempo de Paulo e um terceiro êxodo nesse tempo que nós estamos vivendo. Vê? Por isso que as coisas que aconteceram lá entre Egito e Palestina é tão importante estudarmos hoje e entendermos em que situação nós estamos. E eu ainda disse para vocês que essas coisas não eram para iniciantes. Como disse Paulo a respeito do estudo sobre Melquisedeque, ele disse que isso não é para criança, isto é alimento sólido para aqueles que estão amadurecidos na doutrina. Vê? Vê? Então observe isto agora. O grande plano de Deus movendo-se tudo até este êxodo, até este ponto, quando ele chamaria o seu povo de volta para a terra novamente, de volta ao lugar. Que terra é esta? E que lugar é este? Ele diz: ele chamaria o seu povo de volta para a terra novamente, de volta ao lugar, em posição. Qual é o nosso lugar? É em Cristo. É uma posição em Cristo, viu? É em uma posição onde ele pudesse abençoá-los e colocar no meio deles aquele que ele prometeu que ele colocaria no meio deles. Então esta é a engrenagem de Deus trabalhando. Se foi assim com Israel, é assim conosco também. O que Deus fez foi trabalhar com aquele povo, colocá-los em uma terra onde eles pudessem ser abençoados ali como uma nação. E uma vez que aquele povo estava naquela terra e poderiam receber a bênção de Deus ali, então aquele que Deus prometeu para estar com ele poderia vir até ali. Pois bem, no espiritual acontece a mesma coisa. Esta roda de Deus, ou esta roda dentro da roda, como está nas profecias de Ezequiel, essa engrenagem do Senhor veio trabalhando durante todas as dispensações das eras, para quando chegar no último tempo, ele chamar este povo para o seu nome entre os gentios, um povo que receberia de bom grado o nome do Senhor Jesus sobre as suas vidas, porque a Bíblia diz que toda família no céu e na terra toma este nome. Então ele junta este povo e os coloca em uma posição, e esta posição é de Gênesis a Apocalipse, em toda a palavra de Deus. Uma vez que este povo estão em posição, então eles podem receber aquilo que Deus envia. Observe como está aqui, como o irmão Brando está nos explicando estas coisas. Observe.
onde ele coloca em posição, onde ele pudesse abençoá-los e colocar no meio deles aquele que ele prometeu que ele colocaria no meio deles. No espiritual, o que Deus preparou para nós, o que Deus prometeu para nós, ele disse que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele prometeu a sua presença pessoal no tempo do fim, quando ele se manifestaria, no tempo da revelação de Jesus Cristo, no tempo onde o próprio Deus, o mesmo que se apresentou a Moisés, o mesmo que encontrou com Paulo no caminho de Damasco, este mesmo Deus, na forma do pilar de fogo, prometeu se manifestar nos últimos dias do tempo da luz do entardecer. Então, primeiro, para receber isto, para dar boas-vindas a essa manifestação de Deus, quando Ele cumpre o que Ele prometeu, você tem que estar no terreno próprio, você tem que estar no lugar que Deus estabeleceu para que você esteja. E isto é na palavra, isto é no Espírito, porque o Espírito e a palavra é a mesma coisa. Ele continua aqui, o terceiro êxodo, parágrafo 106. Eles tinham que estar em sua terra. Se Israel, para ser abençoado, tinha que estar em sua terra, lembre-se que você não poderá ser abençoado fora desta terra, fora da palavra. Qualquer passo que você der fora da palavra, então você está fora das bênçãos de Deus. Deus não estará obrigado conosco se estivermos fora da sua vontade, se estivermos fora da sua palavra. É importante sabermos disso. Isto já foi explicado no sermão O Parente Redentor, onde o William Branham nos mostra que aquelas mulheres, a Noemi, a Ruth, a Nora, todas aquelas pessoas, e ele conta o que aconteceu ali, e ele mostra para nós que veio fome sobre a terra, e eles passaram nessa cidade, tiveram que regressar, porque eles estavam fora da Palestina, e Deus só trata com os judeus, só trata com Israel, se eles estiverem na Palestina. Vê? Este é um fato, e este é um dos sinais do tempo do fim. É Israel voltando para a sua terra, porque eles estão lá para receber algo da parte de Deus, como vocês sabem já dessas coisas. Então eles tinham que estar em sua terra. Recordem, eles tiveram que sair da terra onde eles estavam e entrar na terra da promessa. Isso foi para Israel. Para nós é a mesma coisa. Temos que sair das nossas interpretações, das nossas ideias, daquilo que achávamos que era, e entrarmos na promessa para o dia, na revelação da palavra de Deus para esse tempo que você vive. Porque as pessoas estão olhando para o passado, pensando no futuro, mas não querem saber, não querem abrir seu coração para aquilo que Deus está fazendo agora. Não estão vendo o mover de Deus, o caminhar de Deus, o caminhar da arca, que é a palavra. Eles não estão prestando atenção a isto. Então veja mais. Antes que seu Messias prometido pudesse vir, e a igreja tem que fazer a mesma coisa. Opa! Eu vinha vos dizendo isto antes, em cada palavra, em cada pensamento dele que eu estava lendo, eu vim dizendo para vocês, que é conosco também, não foi? Então olha aqui eles dizendo: e a igreja tem que fazer a mesma coisa, sair daquele grupo de rejeitadores para a promessa. Então, isto aqui, nós poderíamos falar muito sobre estas coisas, mas eu não quero agora entrar em detalhes sobre isto para não sair do tema, porque cada culto deve ter um tema central. Nós temos que ter início, meio e fim em um assunto, em um culto, e não ficar disparando para todos os lados. Mas o William Branham está nos dizendo aqui que temos que fazer como Israel. E o que é que Israel fez? O que é que temos que fazer? Sair daquele grupo de rejeitadores para a promessa. Então, quando se rejeita a palavra, você tem que sair do meio deles. Quando se rejeita o que Deus envia, então saia do meio dos rejeitadores. Saia do meio deles. Saia do meio dos incrédulos, porque eles rejeitam, e eles rejeitam para receberem o castigo merecido, o castigo próprio deles. O profeta do Senhor, ele foi convidado para pregar em um determinado lugar, e o irmão, aquele irmão que o convidou, ele fez uma campanha naquela cidade,
e chamou todos os pregadores, um grupo de pastores, para ouvir a mensagem do mensageiro de Deus. Então se teve ali aqueles cultos, uma série de cultos, e depois teve uma reunião íntima com aqueles pregadores, em um café, um lanche que eles tiveram. E ali o irmão Branham tomou a palavra e começou a lhes falar a respeito da comissão de Deus, de como o anjo lhe apareceu, e dizendo para eles que ele não foi desobediente à visão celestial. O que aconteceu ali, ele começou a dizer, desde o seu nascimento, quando o anjo de Deus falou com ele aos 7 anos de idade, e disse: nunca fumes, nem bebas, nem desoje teu corpo de forma alguma, ou com garotas, ou seja o que for, não é? Porque tem um trabalho para ti quando tiveres maior idade. E William Branham começou a narrar para eles as visões que teve, e como no ano de 1933 o pilar de fogo se manifestou ali no rio Ohio, como em 46 o anjo de Deus esteve com ele naquela caverna e lhe deu aquela comissão para orar por reis, monarcas e demais. E ele contou tudo aquilo e disse, como Paulo disse ao rei Agripa: eu digo para vocês que eu não fui desobediente à visão celestial. Em outras palavras, o William Branham estava dizendo: o meu ministério é assim, eu trabalho dessa forma, eu faço o que faço, porque eu estou obedecendo à visão celestial que Deus me deu, a comissão que Ele me deu para cumprir aqui na terra. Daí a pouco, um homem, um dos pregadores, arrastou sua cadeira para próximo da mesa, pegou seu casaco e saiu. Alguns momentos depois, outro pastor também se levantou, pegou sua capa e saiu. E daqui a pouco mais outro e mais outros, e o grupo de mais de 10 ministros se levantaram e foram embora e não quiseram mais continuar ouvindo o William Branham falar da sua comissão que Deus lhe deu. E o irmão que o convidou ficou muito chateado, e levando o irmão Branham para o hotel, ele disse: irmão Branham, eu estou muito triste, eu estou muito sem graça com a atitude dos ministros aqui. O irmão Branham simplesmente disse: irmão, eu não estou chateado com a atitude deles, mas eu quero dizer uma coisa para o irmão: deixa o teu negócio, vende o que tu tens, muda-te daqui, vai para outra região, porque este lugar está pronto para receber o julgamento. Aquele irmão não pensou duas vezes, esperou apenas 6 meses para se desfazer do que tinha, colocar em ordem trabalho, venda de casa e tudo, e comprou outro lugar em outra cidade totalmente longe dali. William Branham disse: saia daqui, porque esse lugar está pronto para o julgamento. Agora, talvez você queira dizer: puxa, e o resultado? E o resultado? Esqueça o resultado. O importante é que aquele irmão saiu dali e observou o que o profeta disse. Observe isto. A igreja tem que fazer a mesma coisa. Sai daquele grupo de rejeitadores para a promessa. Antes que o Messias possa alguma vez ser manifestado diante deles. Vê? Antes do Messias se manifestar diante de você, você tem que sair do meio daqueles que rejeita. Foi assim com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Sai do meio deles. Enquanto você estiver apegado, enquanto você estiver comprometido, Deus não pode revelar a sua vontade perfeita a você. Pois bem, quando ele pregou o sermão um guia, quem vocês acham que é o guia? Jesus disse quem era o guia. Jesus disse: quando o Consolador vier, ele vos guiará em toda a verdade. Este é o Espírito Santo. Quando ele pregou o sermão um guia, e está no parágrafo 60, o que eu vou ler para vocês, ele diz: este é o problema hoje. Você não precisa de nenhum guia para te guiar pelo caminho largo. Veja, para guiar por um caminho largo você não precisa de guia. O que é que Jesus disse? Largue a porta, espaçoso caminho que conduz à perdição, e são muitos que trafegam, né? Que caminham por ele. Mas o que ele disse sobre outro caminho?
Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz ao céu, e são poucos os que caminham por esse caminho. Agora, é de uma forma tão estreita, tão apertada, que nós precisamos ser guiados por este caminho, porque com facilidade você pode tirar o pé desse caminho, com facilidade você pode se desviar deste caminho, e o guia que te conduz, ele sempre estará dizendo: este é o caminho. Ele te mostra a palavra e diz: este é o caminho, não se desvie dele nem para a direita nem para a esquerda. Amém? Siga no centro deste caminho. Observe, este é o problema hoje. Você não precisa de nenhum guia para te guiar pelo caminho largo. Você conhece todos os becos e tudo mais. Você conhece todo o caminho para o pecado. Pregamos isto recentemente. Eu disse: não precisamos dizer aqui que é errado isto, é errado aquilo. Você não precisa saber mais que é errado você andar por aí fumando, bebendo, prostituindo, mentindo, levantando falso testemunho, fofocando da vida alheia, blasfemando, com palavras tortas, com mais pensamento e todas estas coisas. Você já conhece tudo isto e sabe que estas coisas não condiz, não é correto para um cristão, para uma cristã. Não é verdade? Amém. Não temos que estar batendo nisto para vocês. De forma nenhuma. O bom senso natural já mostra que essas coisas são erradas, que não edificam. Quanto mais, vamos dizer assim, a nossa sensibilidade espiritual dada por Deus. Pois bem, ele diz: você conhece todo o caminho para o pecado. Não há, você tem estado por aí por muito tempo. Não há necessidade de alguém tentar te falar sobre isto. Você conhece todos os atalhos. E quando se conhece todos os atalhos, cada vez que você sai da palavra, você está procurando um atalho. Você está procurando algo para a sua vida, realizar um sonho, um desejo, uma vontade, seja o que for. E tudo isso são atalhos. Você só encontra o caminho quando faz como fez Jesus. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Porque eu tenho que viver esta vida de sacrifício? Porque eu tenho que ser diferente das outras pessoas? Porque eu não sou livre, entre aspas, como meus amigos, como minhas colegas, como as pessoas aí fora, que fazem o que bem entendem, sem nenhuma condenação, sem nada para dizer que é errado. Claro, não tem o Espírito Santo lá dentro para dizer que ele está em pecado, que ela está em pecado, mas quando tem é diferente. Vê? Observe. Não há necessidade de alguém tentar te falar sobre isto. Você conhece todos os atalhos, isto é certo. Cada pecado, você conhece tudo a respeito disto. Ninguém tem que lhe dizer como roubar, você sabe disto. Ninguém tem que lhe dizer como xingar, você sabe disto. Ninguém tem que lhe dizer como fazer certas coisas malignas, porque estão afixadas em cada árvore, em toda parte. Em todo lugar está estampado o erro, o pecado, a desgraça, a licenciosidade, a morte, o crime, o adultério, a mentira. Tudo está estampado em qualquer lugar que você dirigir seus olhos, seus ouvidos, sua mente. Mas recordem, parágrafo 61 da mensagem, um guia. Mas recordem, vocês que são cristãos, é para cristãos isso aqui agora. Vocês atravessaram. Sabe o que é atravessar? É caminhar entre, por, até certo ponto. Vocês atravessaram. Vocês estão em outra terra. Se você está em outra terra, então aquilo que ficou para trás, por onde você caminha, por onde você passa, aquilo vai ficando para trás, não deve, não pode atrair tanto tua atenção. Está estampado em cada lugar. Mas o cristão, ele não é como as outras pessoas que vai parar em cada esquina, em cada lugar, em cada beco, prestar atenção a tudo, dar ouvido a qualquer mentira, a qualquer música, a qualquer ritmo, vê? A qualquer imagem, a qualquer coisa que ele vê à mente, a qualquer coisa que ele conta, a qualquer palavra que ouve. Não, o cristão, ele atravessa pelo meio de todas estas coisas. E uma vez que você atravessa, o William Branham diz: mas recordem, vocês que são cristãos, vocês atravessaram, vocês estão em outra terra. Amém? Que terra é esta? Canaã. Sim, a nova terra.
Espírito Santo. Vê? Vocês atravessaram. Vocês estão em outra terra. Vocês nasceram de novo. Vocês estão na terra celestial. Vocês estão na terra prometida. Amém. Se você está na terra prometida, que ao invés de ser Canaã, como era para Israel, é o Espírito Santo para você, então se você está no Espírito, como pode não gostar das coisas do Espírito? Como pode não gostar das coisas espirituais? Paulo disse: eu orarei no Espírito, eu cantarei no Espírito, eu andarei no Espírito, eu falarei no Espírito. E se tem alguma coisa para eu fazer, para eu realizar, eu quero fazer isto no Espírito. Isto quer dizer, de acordo com a palavra, porque o Espírito te guia para a palavra. Esta é tua terra, é teu lugar de descanso. Você descansa, você ancora a sua fé quando você encontra esta terra celestial, esta terra onde está aquilo que Deus prometeu para você. Você pode ir, diz o Romano, parágrafo 62. Você conhece seu caminho por aqui. Puxa, sim. Você sabe como participar de um determinado jogo de carta. Você conhece o dado, quando ele rola, o que ele significa e tudo mais assim. Mas quando é para conhecer a santidade, não é? Qualquer coisa por aí você conhece. As pessoas conhecem tudo. Com facilidade aprendemos uma música, com facilidade aprendemos a recitar uma poesia, com facilidade pegamos um mau costume. Com facilidade já se aprende uma piada e começa a divulgar aquilo, a semear aquilo. Com facilidade absorvemos para nós as coisas erradas como esponja. Mas quando se trata de santidade, quando se trata de separação, quando se trata de atravessar por meio dessas coisas, quando se trata de santidade, é como jogar água nas costas de um pato. Aquilo escorrega, não segura. O que se aprende não se põe em prática. Parece que não é tão vantajoso, não é tão válido aquilo que diz respeito ao santo trato e piedade. Vê porque é importante esse estudo sobre o livro de Josué, sobre o livro de Efésios, porque isto mostra a você o lugar que você está, até que ponto você já caminhou e o quanto tem se acovardado em seguir adiante ou não. Isto mostra a posição que estamos e o que Deus exige de nós, e se Ele nos elogia ou se Ele está nos criticando, ou se Ele está ralhando conosco, porque um pai faz isso com seus filhos. Você conhece tudo, você conhece o dado, quando ele rola o que significa e tudo mais, mas quando é para conhecer a santidade e a justiça e o poder de Deus, e como o Espírito Santo opera e o que Ele faz, é melhor você permanecer bem atrás da palavra, o guia. Vê? Você nunca passou por esse caminho antes. Você nunca passou por esse caminho antes. Estão lembrados desse culto? Amém. Vocês estão vendo que as coisas estão entrelaçadas aqui? Amém. Olha, um sermão, um culto, uma pregação, ele tem que ser, como diz um outro pregador, como uma árvore. Ele tem que ter raízes, onde ele possa estar enraizado, bem firme, bem fincado. Ele tem que ter tronco, ele tem que ter o fundamento onde vai estar estabelecido. Ele vai ter que ter galhos, porque em um sermão você tem que apanhar, você tem que levar umas varadas. Ele tem que ter folhas, você tem que balançar o vento e se regozijar. Ele tem que ter flores, ele tem que ter flores, e ele tem que ter fruto. E o fruto é o que? O ensinamento do tempo. Vê? O sermão ele tem que ter a base, tem que prosseguir nisto até o final do sermão. Mas quando estamos tratando de uma série de sermão, então do primeiro ao último estará tratando da mesma coisa e agregando vários detalhes para que você tenha uma ideia geral sobre estas questões. Então veja, no tempo de Israel foi dito para eles: você vai ter que seguir a arca, você deixa a palavra na frente, deixa a arca aí na frente de vocês, porque vocês vão caminhar agora por um terreno que vocês não conhecem, por um terreno desconhecido. Então chega-se um momento que você diz: Senhor, eu aprendi tanto as coisas do mundo, mas agora eu quero aprender do Senhor. E já que eu quero aprender do Senhor, então eu quero deixar meus pensamentos bem atrás,
minha ideia bem atrás, o meu aprendizado antigo bem para trás, e eu quero que a palavra vá na frente me guiando, que o Espírito vá me dirigindo a toda a verdade, porque é um terreno que eu não conheço ainda, e a cada dia Deus vai esclarecendo, Deus vai abrindo o teu entendimento. Amém. Vê? Ele continua: mas você é nascido de novo, e você nasceu em santidade, você não passou por esse caminho antes. Vê? Se você passar por esse caminho, você tem que vir através da santidade, porque é uma nova terra, uma nova vida, um novo povo. Disto se trata quando se mora em Canaã, quando se habita no Espírito Santo. E está no Espírito, está na palavra, é um lugar novo onde você vai pisar com muito cuidado. Observe o que ele diz: é uma nova terra, uma nova vida, um novo povo. Esta é a situação que a igreja precisa estar. Uma nova terra, que é a terra espiritual, a terra da palavra, a terra da revelação, a terra dos mistérios abertos e revelados. Vê? Uma nova vida. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por que uma nova vida? Porque a velha vida fica do Jordão para trás. Porque cruzar o Jordão significa fazer morrer a si mesmo. Um novo povo. Paulo chega a chamar esse povo de um povo especial, zeloso e de boas obras. Amém? Por que eles têm boas obras? Porque suas obras não é suas próprias obras, mas é as obras do Espírito Santo sendo realizado através dessas pessoas. Para isto, eles se encontram numa nova terra. Vamos nos colocar de pé e agradecer a Deus pelo tempo que tivemos neste culto. Pai Celestial, no nome precioso de nosso Senhor Jesus, nós te agradecemos nesse instante por tua graça, bondade, infinita compaixão e misericórdia. Obrigado por este culto que tivemos, por esta noite, por estes irmãos, por estas pessoas, por esta Bíblia onde nós podemos nos olhar como um espelho, como se olha no espelho, e ver como estamos, de que forma estamos, se estamos bem ou não, se estamos alinhados ou não, bem vestidos ou não. E Pai, o Teu Espírito Santo tem vindo se manifestar nesses últimos dias para nos guiar, para ser nosso guia, para ser nosso mestre, nosso instrutor. Então pedimos encarecidamente, no nome precioso de Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor mude nossas vidas, mude nossos desejos, nossos pensamentos, nossos corações, e nos coloque nesta posição que Tu deseja que temos que estar. E se de alguma forma estivermos resistindo ao chamado do Espírito, Pai, Tu tem a forma precisa e correta de como moldar as nossas vidas, de como amansar cavalo selvagem e nos colocar dóceis diante do Senhor. No nome de Jesus Cristo, ajuda-nos nesse instante tão tremendo no qual estamos vivendo. Dá-nos saúde para seguir, ó Deus, nesses tempos que temos pela frente ainda, e que todas as vezes que nos reunirmos para ouvir Tua palavra, que o Senhor parta o pão da vida para nós, e que ao abrir nossa boca que possamos falar daquilo que é verdade, daquilo que é correto. Oro pela igreja presente, pelos irmãos que nos acompanham à distância nesse instante, esse culto, e aqueles que ouvirem futuramente esta gravação, que a bênção de Tua palavra esteja com cada um deles. No nome de Jesus Cristo nós oramos e te pedimos. Amém e amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero
Deus os guarde, tenham todos sua noite abençoada, uma semana nas mãos do Senhor. Muito obrigado pela paciência e por terem vindo prestigiar este culto com a presença de vocês. Abençoe um ao outro e até nos encontrarmos outra vez. Deus os abençoe.